Olá, amigos da TV Cidade. Hoje estou aqui com uma moça farroupilense e nesse cenário maravilhoso, que é a primeira vez que eu apresento um programa aqui, que é o Bem Viver Corpo, Mente e Alma. Normalmente a minha querida amiga Margarete, a Margarete da Pai, para quem conhece, que apresentava esse programa. Ela está com muita atividade, então hoje eu tomei a liberdade de usar o programa, porque surgiu a oportunidade de entrevistar essa moça aqui, que se chama Eliana Silva Balbinotti. Para quem não conhece a Eliana, ela vai se apresentar agora. Quem é a Eliana Balbinotti? Na câmera 2, para te dar o primeiro oi para os nossos telespectadores. Okay. Olá, boa tarde. Eu me chamo Eliana Silvia Balbinotti e sou filha de Farroupilha. Eu sou filha de agricultores, meus avós eram agricultores, e a minha mãe e meu pai também, por um tempo da vida, permaneceram agricultores. O meu avô paterno veio de uma localidade de Flores da Cunha, de uma localidade chamada Mato Perso, e a minha mãe de Monte Ibérico. Para quem conheceu nos anos entre 70 e 80, o meu avô era o leiteiro da cidade, o nome dele era Pedro Lázari. E eu estudava na escola São Tiago e nós íamos de carona com ele do bairro São Luís até a faculdade cenecista, né? De charrete. Ele distribuía o leite e nós ficávamos na escola. E foi uma época maravilhosa ter estudado no São Tiago de Farroupilha. E uns anos depois se tornou então a faculdade cenecista, onde eu me formei em administração de empresas. Fui estudante durante os 5 anos, que era assim que se compunha a graduação em administração. Então, vocês eram ricos na época. O teu avô tinha uma charrete. É a mesma coisa que hoje um pai levar um filho na escola de carro, né? Sim, eu gosto de me lembrar dessa fase da vida, porque os terrenos do Mário Buscaíno, onde nós morávamos, era todo muito poético. E sob o meu olhar da infância, então, mais poético ainda, né? Porque tinham as acácias adultas, eram umas árvores imensas. E também nós chamávamos de potreiro da cidade de Farroupilha. Olha só, no centro aqui, no centro da cidade, hoje ali onde tem o mergulhão, né? A piscina do mergulhão, então era exatamente onde nós morávamos. Olha só. E íamos para a escola de charrete, né? Ficamos ali por 7 ou 8 anos nesse lugar. E a tua mãe eu conheci muito tempo, que ela fez belos trabalhos para nós, por Mocovi na época, né? Fez inclusive umas braçadeiras bordadas, inclusive, né? Que o Romanha bordava e ela fazia ali. E ela chegou a fazer umas bolsas para mim também, né? Que a gente distribuía para os alunos do ProERD. Tua mãe é uma querida, uma paciência, assim, uma pessoa querida de convívio, né? Pois é, então até é interessante lembrar dessa fase toda de morar nesse lugar, e Farroupilha toda tem uma história, né? E minha mãe fez parte do círculo das bordadeiras da cidade. Ela bordava à mão, depois para as malharias da cidade, algumas. Depois ela bordava com um bastidor, uma máquina industrial, que já era uma inovação. E mais adiante, e eu trago isso da minha mãe também, a minha mãe foi uma grande empreendedora. Ela passava numa vitrine, via uma sacola, algo que ela achava assim bonito, e ela ia para casa, então, sob esse olhar simétrico dela, ela conseguia reproduzir aquilo que ela via nas vitrines. Uma artista, uma artesã. Uma artesã. Modelista, tudo? Modelista, tudo. Mais adiante, nós tivemos a ideia de personalizar essas sacolas e vender para as empresas. Qual é a marca? Então, se chamava Elge no início, Elge Confecções, e depois, então, como eu adotei esse olhar dela, passei a desenvolver também outros produtos e personalizar com os nomes
das empresas da cidade. Legal. A empresa de ônibus Ozelame foi a nossa primeira cliente. Um grande cliente. Um grande cliente. Trabalharam muito, noite e Trabalhamos dia. muito, fizemos todos os malotes, as sacolas dos motoristas. Que legal. Começamos por ali e... Mas começaram grande, como é que conseguiram? O primeiro cliente, né? É? O primeiro cliente a gente nunca esquece. Nós começamos assim e depois outras empresas começaram a se aproximar e se interessar pelo trabalho, né? Que legal. Hoje o trabalho ainda existe, mas a Geni, que foi a precursora dessa ideia, ela não faz mais. E nós terceirizamos, então também encontramos ótimas e lindas pessoas que como parceiros têm feito Vocês esse, continuam na produzido mesma esse linha trabalho. ainda? Continuamos empreendendo? Não 100%, Sim. mas em 50% do nosso tempo ainda empreendemos. Você fala, nosso tempo quem? É você e quem mais, né? Que toca esse empreendedorismo aí? Então, atualmente eu tenho parceiro de trabalho, que é Sim. aqui da cidade, né? Que tem também um excelente talento. Mas eu tenho mantido sozinha essa É você essa que marca. administra isso aí? Eu que administro a marca, que hoje se chama Eliana Balbinot. Tá. Fez uma grife, hein? Uma grife. Que legal. E você me falava, o teu primeiro... e você se formou ali no CNC? Então, eu me formei em administração no CNC. Eu também era secretária de médicos aqui na cidade. Também, é? E quando eu estava terminando a minha graduação, um dia sentada lá no consultório, eu abri um jornal da região e vi que lá tinha a possibilidade de fazer uma pós-graduação. E eu me inscrevi nessa pós-graduação ainda bem no último semestre da graduação, eu fiz essa pós-graduação. E de quê? Eu fiz pós-graduação em saúde coletiva, eu trabalhava na área da saúde também na época, né? Daí eu gostei, quereria me aperfeiçoar na área de alguma forma, estava no fim da graduação. E foi muito oportuno porque onde eu fiz essa pós-graduação, por oportunidades e também por a área que eu fiz era bem diferenciada na época. A faculdade onde eu fiz o curso me convidou para lecionar. Já virou professora rápido. E daí eu entrei como especialista e trabalhando como especialista, depois eu tive a oportunidade então de avançar nos meus estudos e na sequência eu fiz um mestrado que se chama... Mestrado também? Fiz um mestrado que se chama Filosofia com ênfase em ética. Mas daí tu saiu um pouco da saúde e foi mais para mental. Porque na verdade a graduação em administração, ela envolve também áreas da psicologia, da antropologia. Hoje nós pensamos que é só a questão de negócios, né? Também tem um viés de escolha no final do curso para se aprimorar em determinada área. Mas ela é embasada assim no comportamento humano, no comportamento social, ela lê também algo que é bem nos primórdios, como que eram as trocas, como que é a sobrevivência, como que são os comportamentos. Se não entender o ser humano, não vende, né? E linkado, então, a esse percurso, eu tive a oportunidade de fazer esse mestrado em filosofia, que, por ser uma buscadora também do conhecimento, então... Quem procura, acha, né? Sempre. Então, procurei algo que eu também tive como afinidade, assim, e pude transitar nesse aspecto. Que legal. E foi professora por quanto tempo? Eu fui professora por 9 anos na Faculdade da Serra Gaúcha. Depois FSG? FSG. Depois eu tive uma oportunidade de lecionar também no estado de Goiás. Teve uma passagem por Goiás também? Tive uma passagem por Goiás, onde eu... trabalhei com os instrumentos da filosofia ética e um pouco da bioética. O clima é bem diferente de lá daqui, né? Lá é bem quente, aqui aqui tem bastante calor humano. Que bom. E com relação assim à tua escolha da filosofia, tu considera como se fosse um complemento daquilo que tu estudou? Sim, quando existe uma opção de continuar estudando e principalmente dentro da área acadêmica, querendo seguir uma carreira acadêmica, então o mestrado é uma sequência. Né?
ele habilita para trabalhar em instituições de ensino e habilita também a interagir com empresas, escolas. E o objetivo majoritário assim, da filosofia é levantar questionamentos, promover questionamentos. Como a educação física é o exercício do corpo, a filosofia é o exercício do pensamento. Sabe que eu tenho visto assim que as empresas estão cada vez mais preocupadas com... Ela treina, ela às vezes paga a faculdade, e quando o cara está formado sai, né? Porque pelas estatísticas e tudo, a gente sabe que o salário não é a primeira coisa que normalmente o empregado procura. Ele procura um monte de coisas também, né? E como é que se retém um funcionário? Isso tu consegue dar um auxílio para as empresas? Hoje existe um termo que se chama salário emocional, né? E outras gratificações. O ser humano, ele também vem se aprimorando muito e o meio que ele vive reflete não tanto o que ele vive, mas o que ele quer. Então, ele lança um olhar futuro que corresponda àquilo que ele vem sentindo no momento. Muitas vezes acontece a troca, mas talvez não tenha nem sido uma boa escolha. Por outro lado, não trocar e permanecer muito tempo acaba que limita a todas as oportunidades que ele teria, né? Se não tem uma carreira boa... Sim, mas o ser humano é um buscador da satisfação, o desejo é renovável, ele se renova. Hoje nós queremos uma coisa, amanhã nós queremos outra. Quando nós alcançamos já não queremos mais, ou queremos ainda algo além disso. Né? Então esse movimento, ele é bem importante. Só que... talvez eu traga isso da filosofia, né? Um movimento feito não por aquilo que se ouve, por uma informação, mas sim já embasado numa criticidade que oportuniza viver escolhas melhores, sermos responsáveis por nossas escolhas. E os jovens sabem muito bem essas escolhas hoje, né? As gerações mais recentes, assim, já nascem escolhendo. Mas também a informação, porque eles são cercados, e nós também já somos cercados de infinitas informações. Né? Difícil de assimilar, né? Difíceis de assimilar e talvez sem o treino de parar um pouquinho para senti-las. Se as opções, as escolhas... que até determinado tempo da nossa vida a gente tem maiores possibilidades de fazer escolhas com maior velocidade. Mas depois nós nos tornamos mais sensíveis, mais críticos e talvez avaliamos melhor, tendencialmente. Né? As escolhas ficam mais fáceis? As escolhas ficam mais difíceis. Tu acha mais difícil? Né? É mais fácil se eu quero e se eu não quero. Né? Também, né? Mas ficam mais fundamentadas, assim, elas ficam mais sentidas, talvez. Eu tenho falado bastante disso porque é uma percepção minha que eu tenho, porque eu interajo muito nas redes sociais, né? E eu notei já, e a gente tem falado bastante esses últimos dias, em função das mídias em geral, que hoje, tu olha uma mídia com a inteligência artificial, eles montam a cabeça de um cara em cima de um corpo, o lábio, e dá exatamente o que está falando. Quer dizer, como é que tu vai diferenciar o certo do errado, do fake, né? E essa velocidade de informação, essa multiplicidade que chega para nós, a minha filha com 10 anos sabe mais que eu quando eu tinha 40, né? Porque eu pergunto, filha, que palavra? Não, isso é isso e isso. Eles já sabem, porque o YouTube está ali toda hora ensinando, né? Mas é isso que tu falou, assim, ó, o celular, né? Às vezes a pessoa fica uma hora ali, aí tu pergunta, mas o que tu estava vendo? Não, nada. Por quê? Porque é muita informação, né? Muita informação e ainda nós estamos nos treinando para analisar essas informações. Até quando a gente, e acredito que seja quase que unânime, né, essa passagem pelo celular assim, e naquele momento algumas coisas nos prendem, algumas coisas não, né? Então, olha que interessante que é. Quando nós estamos buscando mais sentido, e até para um assunto que nos interessa, essa busca de sentido é o que faz nos prender
também a um nível de informação, mas com uma determinada criticidade, e quanto mais saudável for essa criticidade, que envolve o autoconhecimento, talvez, para fazer uma escolha, então, mais insignificante é esse mundo de informações. Porque assim, hoje, como é que tu vai saber o que é verdade e o que não é? Eu, quando chega uma coisa interessante que os amigos mandam, a primeira coisa que eu vou lá, pergunto pro Google. Aí, se tem uma fonte, eu vou, senão nós paramos mais naquilo que nos toca. E quase respondendo a tua pergunta anterior, é o que nos toca que nos move. Por exemplo, eu tenho uma necessidade de me aperfeiçoar em determinado ambiente relacional, seja lá de trabalho, seja pessoal. Então, quando eu vejo uma informação, eu dou uma paradinha ali, né? Mas é importante não só dar essa paradinha, como também analisar com um pouquinho mais de tempo se aquele conteúdo faz sentido ou não, ou se eu só me deixo levar por mais uma informação. Porque assim, eu tenho notado isso, uma pesquisa que todo mundo praticamente conhece, para quem usa bastante o Instagram. Se tu postar um vídeo de 40 segundos, as pessoas veem em 3 segundos. E vai embora, em 3 segundos. Quer dizer, 3 segundos não tem como tirar uma informação, né? Mas é dentro daquilo que procura. Mas assim, já no Face, eu tenho visto textos muito longos. As pessoas estão comprando livros, as livrarias não morreram, que todo mundo disse que a livraria ia morrer, que o livro virtual, blá, blá, não morre. Porque o livro tu para, tu sublinha, tu fecha e dá uma pensada, né? Tu viaja. E no virtual tu tem que, né, tocar a ficha. O jornal não morreu ainda. Né? Só velho vê jornal? Não, os novos vê o virtual. Mas o papel é muito diferente, né? Isso não é ser velho, né? Isso é pensar, respirar o livro, né? Tu pensa assim ou tu discorda? Eu penso que a informação, ela vem por meios diferentes. São diferentes meios. E algumas pessoas são extremamente familiarizadas com o ambiente virtual e que optam por não ter o físico, né? Não penso que isso traga nenhum demérito à escolha do meio. Eu penso que o que nos atrasa, talvez um pouco, se é que esse termo seja adequado, é absorver todas as informações. Nós ficamos cansados de ficar muito tempo no celular vendo que nada, né? Ou vendo tudo. Ou tem dias que nós acordamos até inspirados e a gente quer ler, quer aprender, mas ainda tu não encontra o que tu está querendo ler, entender e ver. É uma chuva de informações. É uma chuva de informações. Então, a gente poderia, assim, diminuir um pouco o nosso tempo, né? Prestar atenção naquilo que nos inspira no momento, que também vem através do veículo da informação, né? E ali parar para pensar um pouquinho se eu posso me nutrir dessa informação, se ela pode ser útil, como que eu vou interagir com o meu meio a partir dessa informação, ou se eu ignoro totalmente, né? Uma coisa é fato, a gente guarda tudo lá e, né, depois reage, ou fica cansado, ou fica feliz, ou aquilo também é bem útil também. Então, não podemos ignorar também da utilidade que tem essa informação. Hoje em dia, o conhecimento está é possível conhecer sobre saúde, sobre relacionamentos, sobre negócios, sobre estilos de vida, sobre a felicidade, mas vai depender muito das estruturas que nós formamos para absorver o que vem até nós. E aí entra o inconsciente da mente, né? É para absorver, para selecionar, para refutar, para aprender para compartilhar. Enfim, a informação é algo que... Porque assim, quando a gente convive assim, numa sociedade mais ampla, vamos dizer, desde o boteco até a alta sociedade, às vezes assim, a gente se pega pensando, mas será que essa pessoa está falando sério? Porque tem gente que ouve na internet e acha que aquilo ali toma como verdade, né? Então, hoje de manhã, eu recebi uma postagem do Face dizendo que o Brasil alimenta 160 milhões no mundo do agro e tal. Fui lá, pesquisei no tio Google, a oficial do governo é 80 milhões. Né? E não é porque é esse governo ou aquele, é uma coisa oficial.
Então, assim, às vezes tem que dar uma conferida, né? Porque Claro. se vai direto, vai pagar mico, né? Sim, é verdade. Então, a mídia, muitas mídias são abertas, elas lançam, né? Ou são pagas, às vezes, são também. pagas também, né? Então, vale a pena desacelerar um pouco e acreditar em tudo que vemos. Não se trata só de acreditar que uma pessoa possa fazer a tua imagem conversando comigo. Isso é de menos. Sim. Penso que também quem produz a informação também deveria ter minimamente um conteúdo ético, porque ela sabe que isso está construindo... Atingindo milhões, às vezes. Atingindo milhões, e muita gente vai se posicionar e vai agir a partir de... por exemplo, nós tínhamos a Rede Globo com a Vênus platinada, tudo era Globo que falava. Hoje a gente olha o balanço deles, era prejuízo, e agora está com lucro de 13 bilhões. Que mágica foi essa, né? Então, o dinheiro às vezes compra tudo, né? E eu sempre digo, tem gente que tem valor e tem gente que tem preço, né? Então... Eu penso que a interação humana, a intervenção midiática é uma das questões, ela não é tudo na nossa vida. Nós necessitamos ainda, e eu tenho praticado acredito assim que seja uma opção. Quando nós encontramos uma pessoa, olhar para ela e sentir a presença dela, né? Passa a ser um evento, porque a gente fica todo dia olhando para a mídia, então só de estar junto com uma pessoa, olhar para ela, olhar para os olhos dela, as pessoas estão assim, elas têm muita alegria, muita coisa para ser compartilhada. Né? O ser humano precisa disso, né? O ser humano ainda precisa de humano. Desde o tempo das cavernas, né? Ele se reunia na volta do fogo, né? Nós precisamos da máquina, mas nós precisamos do humano. Da interação. Portanto, talvez precisemos da máquina. Ainda eu não consigo colocar bem a ordem dos uma fatores, completa a outra hoje, né? Mas uma completa a outra, Sabes que eu vejo assim, eu me pego às vezes assim, me segurando, porque às vezes tu tem pressa de tudo, parece que o dia não tem mais 24 horas, né? E a gente, às vezes, a pessoa está falando, tu já quer acelerar a conversa, fica adivinhando o que ela vai falar. Cara, calma, né? Deixa ela falar, tu não tem que estar correndo tanto assim, né? Tocando nesse assunto, me chama a atenção que aquele dia que eu passo trabalhando ou me relacionando somente com o instrumento virtual, ele é totalmente diferente do dia que... Porque antigamente nós saímos das nossas locais de trabalho, residência, e encontrávamos mais pessoas. Hoje eu estou saindo do meu local de trabalho e eu estou conseguindo falar somente com uma pessoa ou nenhuma pessoa. Tudo no WhatsApp. E tudo no WhatsApp. E fica muito diferente quando eu encontro uma pessoa. Mais satisfação. Né? Daí eu encontrei, né, essa pessoa e ela falou isso, aquilo. Chega até a ficar gravado. Né? Mas talvez porque pessoas da nossa geração estão vivenciando essa transição de cenários. Os jovens também. Né? Não é um cenário, acredito eu, que não seja um cenário que venha para ficar totalmente. Nós ainda precisamos... Alguém precisa de nós e nós precisamos de alguém, né? Isso. Está no DNA, eu acho. Está no DNA. Está no calor humano que tem bastante aqui nesse frio do... Com certeza. Eu vejo assim, as mulheres não gostam muito, né? Mas os homens têm o dia do churrasco, o dia da janta, que as mulheres não acreditam que é aquilo ali, né? Mas o homem vem mais feliz, porque ali é bobagem, é brincadeira... às vezes a bebida vai um pouco além, mas o simples fato de tu estar num círculo de amigos ali, ou de amigas às vezes, ou junto, né? Tu vai para casa assim com muita informação. Exatamente. Né? É até uma prerrogativa médica que se faça exercício físico, que se cuide da alimentação, mas que se conviva com pessoas. Isso aí. Que se faça voluntário, vá, converse com alguém, se você tiver oportunidade, fale do que você está sentindo, faça as pazes com sentir, com observar, com ouvir, com olhar, que são nossos aspectos mais viscerais. Então, à medida que isso nos é cortado, tirado, se a gente fica vivendo uma jornada totalmente mecanicista,
até a nossa saúde emocional começa a ter reflexos, né? Então é importante ouvir isso e ler com equilíbrio que nós podemos ter opções tecnológicas, mas se nós tivermos opções de convivência humana minimamente, é muito importante a gente conservar esses laços. Que eu vejo assim hoje, Eliana, as notícias aí toda hora, né? Jovens com depressão, crianças que precisam ser tratadas às vezes cedo. Tá, a gente tinha os nossos problemas quando era novo, né? Mas a bicicleta, o brincar de roda, de Cinco Maria e qualquer coisa, era uma interação, era um evento, né? Sim. Ah, mas hoje não tem mais isso. Mas por que os jovens hoje só querem sair de casa com 30 anos, né? Eles são mais inteligentes que nós, né? Nós trabalhava desde cedo, né? Mas é uma geração que ela está um pouco perdida em alguns momentos aí, né? É muita tela e pouco contato, né? Eu acredito que seja bem isso. Nós estamos vivendo, já começamos já uma transição bastante intensa de telas e humanos, e agora com o advento da inteligência artificial, mais ainda, nós vamos ficar envolvidos tecnologicamente. Porém, as humanidades também terão que ressurgir, que como estudante de filosofia eu percebo que isso foi deixado de lado, né? Não importa como você faz, e sim a exatidão do que é feito, de como que é feito. E isso tecnologicamente, digamos que seria imbatível, né? Isso viria para facilitar a nossa vida. Porém, as humanidades, elas não vão morrer tão facilmente, porque é ainda necessário e vital, né? Eu diria o seguinte... Como significado e cultivo de afetos. Então, não é tão simples assim substituir totalmente a máquina pelo ser humano. Eu gosto de resumir, eu resumiria assim de um pouco da nossa conversa, de tudo que tu transmitiu para nós aqui, que nós temos que deixar de ser menos terráqueos e mais ser humano. Menos... não entendi o termo. Menos terráqueo que vive na Terra só, né? Ah, tá. Né? Antes os malucos eram lunáticos, que não estavam no planeta, né? Sim. Hoje, então, acho que nós temos que deixar de ser terráqueo, e sim o ser humano. E ser humano. Porque o ser humano ele está um pouco afastado em função do celular, sim, né? Tem inúmeras outras degenerescências humanas, mas... Traduz para nós essa degenerescência. Por exemplo, assim, hoje nós estamos afastados, muito afastados. Nós estamos nos reaproximando de reaprender a comer, de reaprender a se socializar, de reaprender a ocupar espaços mais saudáveis, a reaproximação com a natureza. Já está bastante vivificado esse retorno, né? Temos que ser mais resilientes. Temos que permanecer aqui, que é o nosso meio, natureza, alimentação, convivência, espiritualidades, experiências afetivas, experiências humanas. Então, eu estou vendo como que um retorno a isso, né? Olha o nosso tempo lá. Vamos ver. 28! Tá bom. Eu vou te deixar com o teu oi aqui final, porque esse assunto aqui, eu gostei muito de filosofar um pouco com uma pessoa instruída, eu sendo leigo no assunto, né? Gostei muito dessa conversa e te deixo para te dar o teu oi de tchau hoje. Então, eu agradeço a oportunidade ao Glacir e coloco-me à disposição sempre para uma conversa bastante aberta sobre os temas atuais, sobre a observação, as práticas da filosofia, as práticas dos administradores, enfim. Temos um caminho aí para nos unirmos e termos os mais próximos do nosso ideal de vida, do nosso ideal de felicidade. Muito obrigada. Nós que agradecemos a sua presença aqui conosco. Muito obrigada.